contra o crime organizado causaram um prejuízo de R$2 bilhões às facções criminosas desde maio, mês em que foi lançado o Programa Brasil contra o Crime Organizado. A iniciativa é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. De acordo com o balanço, mais de 12 mil suspeitos foram presos no período. Um esquema de exportação ilegal de lagostas vivas para a China é alvo de uma operação da Polícia Federal em parceria com a Receita e órgãos ambientais. São cumpridos 6 mandados de busca e apreensão em Pernambuco e no Ceará. De acordo com a estimativa das autoridades, o esquema movimentou R$300 milhões nos últimos 5 anos. Segundo a investigação, uma empresa brasileira que não tinha autorização do governo chinês usava o selo de uma exportadora regularizada para enganar a fiscalização. O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica afirmou que será necessário montar um sistema robusto de verificação para fiscalizar o Irã e garantir que a República Islâmica não desenvolva armas nucleares. Ele disse que esse é o principal objetivo do governo americano, que está em negociação com Teherã. As negociações entre Estados Unidos, Líbano e Israel prosseguem nesta sexta-feira, um dia a mais em relação ao que estava previsto. O governo iraniano exige que as tropas israelenses parem de bombardear a parte sul do território libanês. Apesar de uma trégua momentânea, Israel fez novos ataques e matou pelo menos 7 pessoas desde a terça-feira, conforme Beirute. O exército israelense alega ter atingido apenas combatentes do grupo fundamentalista Hezbollah. No horário de Brasília, 11h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. Apresentação Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do CBN Esportes. Vamos juntos nesta sexta-feira, dia 26 de junho, até meio-dia, trazendo e levando a você todas as informações do time do seu coração. Começamos falando de seleção brasileira. Um dos destaques do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo, Bruno Guimarães, entrou na mira do Arsenal. O campeão inglês ofereceu 55 milhões de libras, aproximadamente 377 milhões de reais, para tirar o meio-campista do Newcastle. A primeira proposta já foi recusada, mas o clube já sinalizou que deve apresentar uma nova oferta. LBF, Campinas e Mesquita vão decidir a vaga na semifinal no jogo 3 da série. Com uma arrancada espetacular no último quarto, Campinas venceu por 69-58 no Ginásio Tênis Clube e empatou o confronto. A partida decisiva será amanhã, 4 da tarde, novamente em Campinas. Fórmula 1, a Mercedes começou o GP da Áustria na frente, com o melhor tempo do primeiro treino livre. Andrea Kimi Antonelli liderou a sessão à frente de George Russell e Oscar Piastri. Gabriel Bortoleto cedeu o carro da Audi para o Paul Aron em cumprimento de uma regra que obriga as equipes a darem quilometragem a pilotos novatos. Mais basquete, SESI Franca anunciou a saída de 7 jogadores do elenco, entre eles 2 ídolos da equipe, Lucas Dias e Jorginho. A dupla está perto de um acerto com o Mogi Basquete para a próxima temporada. Mais Copa do Mundo, Fábio Scheibe com os destaques do Mundial. Tudo bem, Fábio? Bom dia para você.
Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvintes CBN. Hoje mais 3 grupos irão definir as situações deles nesta Copa do Mundo. Pelo grupo I, às 4 da tarde, tem Senegal e Iraque. Mesmo horário para o grande duelo do dia. O encontro entre Haaland e Mbappé, às 4 da tarde em Boston, tem Noruega e França. Isso pelo grupo I. Já pelo grupo H, 9 da noite, tem Cabo Verde e Arábia Saudita. E o Uruguai, tentando se classificar, encara a Espanha. Já à meia-noite, da definição do grupo G, tem Egito e Irã. E a Nova Zelândia encarando a Bélgica. Boa, Fábio Chaib. E o destaque do futebol campineiro. Daqui a pouco vamos ouvir o presidente da Ponte Preta, Luiz Torrano, que inaugurou um canal de comunicação para falar as versões dos clubes sobre os assuntos envolvendo a Macaca. Nesse primeiro episódio ele fala sobre o Diogo Silva, a saída do jogador, promete reforços e descarta uma debandada nos próximos meses. E no Guarani vamos também atualizar informações trazendo o detalhe da preparação para o duelo contra o Figueirense neste domingão às 11 horas da manhã. Maurício Antônio e William Farias estão de volta ao time. Resta saber quem joga ao lado dele no sistema defensivo. Jonathan Costa ainda não deve ficar à disposição do Guarani, que também deve ir ao mercado, mas antes busca acertar as contas com o atual elenco. E o destaque do CBN Esportes da Opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Bom dia pra você. Tudo tranquilo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia ouvinte CBN. Boas notícias aí de jogadores importantes retornando ao Guarani. Acho que depois da lição da última segunda-feira é um Guarani fortalecido, aliás, para esse jogo de Florianópolis. E, Júlio Nascimento, eu vou cometer aqui algo interno. Eu estava tranquilo nesta sexta-feira, fazendo o meu trabalho, né, pegando material de seleção brasileira, e eu percebi que ontem, através do grupo da Ponte Preta, foi anunciado esse canal. E, cara, eu tô tão alienado com relação à Ponte, e até de maneira proposital, né, para o mental não ficar tão abalado, e deixei passar. E hoje você sabiamente me chamou a atenção, falou, colocou o material do Torrano. Eu falei, cara, eu nem vi. Aí você falou, não, eu dou um jeito aqui, beleza. Eis que você manda o material e eu ouço por 20 segundos, Júlio Nascimento. Parei de ouvir e vou ouvir aqui, no CBN Esportes, mas eu preciso me preparar, porque os 20 segundos já foram realmente irritantes. Será uma reação em real time do Carlão de Freitas. Mas assim, apesar, e a gente vai discutir muito sobre a questão do conteúdo, os pontos, acho que o Torrano falar, mesmo já com a falta de credibilidade que a atual diretoria vivencia neste momento, é um ponto que a gente tem que incentivar, né? Essa questão, não pode o presidente da Ponte, na maior crise do clube, quiçá de toda a história, ficar quieto. Isso aí já seria inadmissível. Então, mesmo sendo, não é o que nós esperamos, né? Porque é um áudio, né? Então não tem o vídeo ali, nem sabe se ele tá lendo alguma coisa ou outra. O ideal seria sempre ele ter contatos com a imprensa, ser sabatinado, né? Ouvir perguntas que interessam aos torcedores. De qualquer maneira, a gente vai ouvir aqui daqui a pouco um trechinho do Luiz Torrano. Convidando o nosso ouvinte também a mandar mensagem, participar aqui do nosso WhatsApp 991869070. 991869070. Hoje tá legal de Copa do Mundo, hein? Tem um duelo interessante hoje entre Haaland e Mbappé. Caraca. É a grande atração do dia aí, 4 horas da tarde, Noruega e França. Não tem arena hoje então, né? Não tem arena hoje. Nossa, aliás, bonito Equador ontem, cara. Nossa, foi, aliás, impressionante, velho. Suado! Mas deu certo contra a Alemanha. Cara, eu tava vendo, assim, isso é chover no molhado, né? Nós aqui, cada um tem a sua paixão futebolística e tal, mas aí eu tava vendo até uma declaração do Alex Meschini, hoje comentarista, mas aqui do nosso Guarani, do Primavera, né? O jogador ex-Corinthians, ex-Inter. Cara, ele falando, né, até após esse jogo do Equador, cara, o futebol é um negócio, mágico, né? Eu sei que tem gente que não gosta, tal, mas, cara, o que o futebol produz, essa parte de emoção, cara, o jogo do Equador ontem foi maravilhoso, até ouvindo uma declaração do Renato Augusto, né, outro brilhante jogador que já encerrou a carreira, que está lá pela Rede Globo. Ele disse que ele foi ao estádio, Júlio, para torcer para a Alemanha, por motivos óbvios, né? Ele jogou 5 anos no Bayer Leverkusen, ele tem muitos amigos lá, tal. Aí ele falou, e do fundo do coração ele falou assim, cara,
Deu 5, 10 minutos de jogo, eu comecei a olhar os torcedores do Equador, a reação, a maneira como eles estavam envolvidos com o jogo. Ele falou, não, eu não conseguia mais torcer para a Alemanha. Ele falou, não, virei casaca. Terminou o jogo e eu emocionado com o Equador. Cara, que coisa maravilhosa. Não, eu tava suando, cara, nos últimos... eu não sei se o Fábio acompanhou o jogo também, na íntegra. Cara, os últimos... foram 7 minutos de acréscimos. E foram 7 minutos desesperadores, porque o Equador não conseguia tirar a bola das redondezas da área. Eu falei, meu Deus do céu, qual que é a dificuldade de penar essa bola do outro lado, lá no Neuer? E não dava, foi muito emocionante, né, Fabião? É bem legal, né, a foi festa. Foi bem legal mesmo, né? Muito legal, a torcida chorando, né? É um feito histórico pro Equador, né? A gente brasileiro é tão acostumado a chegar em segunda fase, daí pra gente é fichinha, né? Mas pro pessoal que nunca chegou, principalmente nossos vizinhos aqui, os sul-americanos, chama bastante atenção. Se o jogo do Equador foi legal, foi emocionante, ontem à noite eu perdi 2 horas de sono vendo Paraguai também. Mas a Turquia foi legal, deveria ter ido pra Turquia. Mas a Turquia não valia nada, né? Mas foi eliminada já. Eu fui como o Fabião. Fui no Paraguai e me dei mal, porque o jogo começou muito louco já. Muito agitado. 1x0, né? Já, 1x0, já saiu 1x1 e tava elétrico. Mas o ideal é ir trocando, né? Copa do Mundo. Tem que mas eu fui com o Fabião, porque o jogo do Paraguai valia. Mas nossa, que pelada. Meu Deus do céu. Ainda bem que os paraguaios acho que vão classificar. Gente, nós vamos sentir falta disso. Vai dar depressão. A gente vai chegar no dia 23 de julho. Nossa, que saudade de ver Austrália, Paraguai, meia-noite. Vem do Brasileirão com erro de arbitragem. O VAR parando a toda hora. VAR parando. Exatamente. A cera do goleiro. Nossa, insuportável. É isso, gente. São os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Só tá começando. Até meio-dia estamos juntos com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samela Deep. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h15. CBN Esportes Campinas. Uma BMW Motorrad desperta o seu desejo de ir além. A nova R1300 GS Plus reúne tecnologia, desempenho excepcional e toda a versatilidade da motocicleta mais desejada do momento. Garanta a sua na BMW Motorrad Germânica por R$ 124.990 à vista ou com entrada de R$ 75.000 e saldo em 24 vezes de R$ 2.152. Agende seu test drive and make a life ride com BMW Motorrad. Consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Começou o Tennessee Fest na Harley Davidson Tennessee. Um time de clássicos com vantagens exclusivas para você. Bônus exclusivos, linha 2026 à pronta entrega e seminovas selecionadas com garantia. É a oportunidade que você estava esperando para realizar o sonho de ter a sua Harley Davidson. Agende já o seu test ride e venha aproveitar. Acesse tennesseehd.com.br ou corra para uma de nossas lojas. Consulte condições. Desacelere seu melhor a vida. IGA Atacado, há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Atenção Piracicaba e região. Chegou a hora de acelerar para a BYD da Ruge. Tem Dolphin Mini por R$ 119.900, Dolphin GS por R$ 139.900 e mais. Som Pro com documentação e IPVA grátis. Aproveite, entrada facilitada em até 20 vezes no cartão. Visite a BYD da Ruge em Piracicaba, Americana ou Limeira e garanta o seu. BYD da Ruge. O futuro é agora. Pensou BYD, pensou da Ruge. Desacelere, seu bem maior é a vida. CBN Oportunidade de Bons Negócios convida você a participar neste sábado a partir das 10 horas na rua Dona Josefina Sarmento 343 Cambuí e conhecer o Rox Home Experience, lançamento da Acro, CBN Rox Home Experience, juntos acelerando bons negócios. Volkswagen Germânica apresenta oferta especial da mega operação de vendas Volks Vale Mais. Nivus Highline de 173.290 por R$ 143.290. Com seu usado na troca ou taxa 0% em 30 vezes. E T-Cross Seleção de 129.990 por R$ 125.990. Mais taxa 0% em 18 vezes. Não perca tempo. Visite uma Volkswagen Germânica e aproveite essas condições especiais. Consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Volkswagen. Onze horas e 18 minutos, informações com o Mário Quintino aqui no CBN Esportes. Bom dia para você, Marião.
Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Já trazendo informações da Orozimbomaia aqui em Campinas. O nosso ouvinte que vai em direção da região central encontra uma ocorrência já nas proximidades da Brasil. Quem está passando lá pela região, dá para utilizar também a Rua Tiradentes ou então a Rua Álvaro Miller, que tem condição melhor e dá para acessar mais à frente já a Avenida Francisco Glicério. Inclusive, a Francisco Glicério tem trânsito intenso, chegada para Benjamin Constant e também no acesso para Moraes Salles. A Rua Doutor Quirino, pela região, por enquanto, é um bom caminho, segue sem problemas. Falando também para quem utiliza o anel viário Magalhães Teixeira, a gente comentou mais cedo, teve uma ocorrência de animal na pista, 2 cavalos estavam lá na pista, porém a situação já foi resolvida, os animais foram contidos, foram retirados da pista por equipes da concessionária que administra a rodovia e o nosso ouvinte já encontra boas condições em direção da rodovia Anhanguera e também no sentido contrário para seguir em direção da rodovia Dom Pedro. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário Quintino volta aqui na programação da CBN, agora 11h19. Quer um Fiat 0 km na sua garagem? A convocação Fiat chegou com condições imperdíveis em campo para você. É só até junho. Corra para aproveitar. CBN, a rádio que toca notícia. Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Atenção Piracicaba e região. Chegou a hora de acelerar para a BYD da Rugi. Tem Dolphin Mini por R$ 119.900, Dolphin GS por R$ 139.900 e mais. Som Pro com documentação e IPVA grátis. Aproveite, entrada facilitada em até 20 vezes no cartão. Visite a BYD da Rugi em Piracicaba, Americana ou Limeira e garanta o seu. BYD da Rugi. O futuro é agora. Pensou BYD, pensou Darugi. Desacelere, seu bem maior é a vida. Simbora! Brasileiro eu sou, com conta que eu vou. Corte certo. Brasileiro eu sou, com conta que eu vou. Vem comigo! No ritmo da obra não dou mole não. Vou de Cotag, agilidade e precisão. Pedreiro, azulejista, aqui a obra avança. É corte certo, é confiança. Vai tirar a ideia do papel, pode ter certeza. Com o toque de Cotag, a obra fica uma beleza. Tem tudo pro trabalho ser ligeiro. Na parede ou no piso, o resultado é certeiro. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. É corte certo. É progresso no dia a dia, com a galera em ação. É tecnologia com Cotag na mão. É precisão, cotador ou riscadeira, não importa a região. Sou brasileiro, sou Cotag, a marca da construção. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. É corte certo. Cotag, com você construindo o mundo. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cotag, com você construindo o mundo. Estamos de volta aqui, 11h21. Um abração aqui para o nosso Rodrigo Pulpo. Alguém precisa trazer a realidade para o trazer o Luiz Torrano para a realidade, para anunciamento. Foi simplesmente ridículo. Culpou as administrações anteriores, falou bobagens, prometeu coisas que não pode cumprir. O grande Rodrigo Pulpo participando com a gente aqui. Sou Ponte Pretano, Márcio Estorrano não agregou nada à Ponte, renuncie. Sou a favor dos jogadores não entrarem em campo, manda aqui o Márcio Ponte Pretano. O Bruno de Campinas, Japão é um bom teste pro Brasil, hein? Passando do Japão, vira um dos favoritos? Pergunta aqui o Bruno. Tudo vai depender do rendimento, né? Da forma como o Brasil jogar, você vai jogar bem. Mas é um grande... Eu concordo com o Bruno que é um grande teste. Já é um time muito chato. Apesar que ontem o Japão jogou mal, hein? Mas tudo bem. Já estava praticamente classificado e tal. E acho que não dá pra gente levar em conta o jogo de ontem. Mas é um adversário forte, um adversário que vai exigir da seleção brasileira. Dependendo da maneira como for a vitória, a gente já pode enxergar o Brasil com outros olhos, mas eu ainda continuo, eu acho a França, cara, e quero estar muito errado, mas eu acho a França praticamente imbatível, velho. Cara, eles têm uma geração, e essa coisa de imigração, aí junta o talento do africano, a malemolência, a qualidade do africano com a disciplina europeia. Eu não sei, eu acho que a França ela tem time quase que imbatível para 2, 3 Copas do Mundo. Que geração maravilhosa. É isso aí. Ô Fábio Scheib, o Carlão tem um recado aqui na sequência, mas eu quero saber só se nós teremos hoje o Noruega e França
com protagonistas, ou se de repente você tá com um feeling de que o Mbappé pode ser poupado aqui, o Olise ali, Dembélé, se de repente a França pode mesclar? Poupado nada, né? Mbappé quer bater recordes aí, tá vendo o Messi à frente, e nessa tarde, né, um grande confronto aí, um teste legal para a França, pegando uma equipe europeia também, que tem muita qualidade, o Haaland também querendo marcar a história, mas é um jogo que vai chamar bastante atenção, né, Julio? Os dois times aí tentando essa classificação, devem se classificar, a França em primeiro, a Noruega em segundo, caso a Noruega vença também, consiga passar até a França, mas eu acho que vai ser um jogaço, e às 9 horas também o Uruguai tentando a vida aí, né, depois de muita polêmica. Ontem até teve reunião dos jogadores com o Marcelo Bielsa, não concordando com o ritmo de trabalho dele, com o jeito de trabalho dele. O próprio Valverde foi liderado por um grupo aí, foi conversar com o Bielsa. O Uruguai tentando se manter na Copa do Mundo, enfrentando nada mais, nada menos que a Mal, né? A Espanha de Yamal. Verdade. Hoje promete bastante. Cara, aliás, o Bielsa... impressionante. Acho que o Bielsa, ele perdeu... Porque, assim, o Bielsa foi um grande gênio dos anos 90, Sim. início dos anos 2000. Influenciou muito do futebol moderno ali por volta de 2010, 2015. Só que o tratar do Bielsa com os jogadores, conhecendo como é uma gestão dos jogadores no futebol atual, eu acho que não combina. Ele tem muita dificuldade em dominar esse vestiário. Até no Leeds, onde... Relacionamento. Cara. Até no Leeds, onde recentemente ele foi ídolo, né? Pelo que ele fez no Leeds, na Championship, lá naquele acesso pra Premier League. O Bielsa não consegue, cara. Ele não consegue ter relacionamento com os jogadores. Então eu acho muito difícil, apesar dele ter uma mente brilhante, né? Ele pensa o futebol de uma forma diferente, mas é muito difícil ele se administrar, né, no conceito atual. E ainda mais hoje, né? Hoje se leva muito em conta essa gestão de grupo, essa coisa de relacionamento, né? É inegável o conhecimento, as ideias louváveis, importantes que o Marcelo Bielsa tem, mas a maneira como ele se comporta, sempre sisudo, né? Não só com os jogadores, mas o próprio tratar com a imprensa, né? Muita gente estava falando, né, na foto lá, né? Ele sempre sai de cabeça mal-humorado, xarope, sabe? Pra caramba. Muito estranho. E quem é da bola e tem contato com o Bielsa, o Filipão, né? O Filipão está lá pela Rede Globo também. E ele falou que o Bielsa fora do ar, né? É de boa. Não, ele é estranhão mesmo. Ele conversa tudo, mas ele é estranho. Ele é um cara, assim, de pouco sorriso, um cara muito fechado. E isso, claro, ele leva pro dia a dia na seleção uruguaia. E, cara, com jogador de futebol, não só com jogador, num grupo de 30, 40 pessoas, a gestão de algo que o Ancelotti tem de maneira maravilhosa, né? Eu acho que talvez a principal virtude do Ancelotti seja essa gestão de grupo, coisa que o Bielsa não tem. Carlão de Freitas. Vamos lá. Você tem um recado importante para os nossos ouvintes? Tem um recado importante, um recado legal pra galera aí que está acompanhando a Copa do Mundo. Se você é apaixonado por churrasco de verdade, precisa experimentar a melhor costela da cidade, hein? Estamos abertos ao Senhor Costela Jardim Leonor. Estamos abertos aos sábados, domingos, feriados, das 10 às 14, das 10 às 2 da tarde. E aqui você encontra deliciosas opções como costela bovina, cupim, costela recheada, costelinha suína ao molho barbecue, coxa e sobrecoxa assadas, além do famoso brisket Angus e da tradicional costela de chão preparada na roda gigante, dá até água na boca, garantindo sabor e maciez incomparáveis. E para acompanhar, lógico, arroz, farofa, mandioca, maionese, feijão tropeiro, batata rústica e aquele torresmo crocante que faz toda a diferença. Reúna a família, faça seu pedido e descubra por que o Senhor Costela Jardim Leonor é referência quando o assunto é churrasco. Acompanhe as promoções especiais do mês da Copa em nosso Instagram e fique por dentro de todas as novidades. Olha o endereço aí, ó, Jardim Leonor, Senhor Costela, Avenida Ângelo Simões, 1297. Ângelo Simões, 1297. Tradição, sabor e qualidade em cada pedaço. Siga o Instagram, Senhor Costela Leonor CPS. Senhor Costela Leonor CPS. O sorteio no Arena deu a louca no gerente. Presta atenção agora neste recado, hein? Que tal concorrer a um Vale Costela no valor de R$100 do Senhor Costela Jardim Leonor? Para participar, siga o Instagram do Senhor Costela, SR Costela Leonor CPS, marque 2 amigos nos comentários da publicação, marcação Arena CBN. Pronto!
você já estará concorrendo, um vale costela de R$100. E atenção, os sorteios serão realizados aos domingos, hein? Promoção exclusiva para os ouvintes do Arena CBN. Por que estamos fazendo agora? Porque o Arena hoje, em virtude dos Jogos da Copa do Mundo, o Arena não vai acontecer. Então, boa sorte a todos. Só para recapitular o Instagram, @Senhor Costela Leonor CPS, e lá tem todas as dicas para você participar deste sorteio Arena CBN. Muito bem, 11h28, Brasil e Japão, começa o mata-mata para a seleção brasileira, segunda-feira, às 14h, com transmissão da CBN. Leonardo Dai já está acompanhando a seleção brasileira, em contato com a gente aqui agora no CBN Esportes para falar sobre esse jogo, Dai, até porque, meu amigo, a seleção japonesa não foi bem, como o Carlão disse ontem, mas tudo indica que, assim como foi Japão e Holanda, foi um jogo chato, teremos um jogo difícil pela frente contra os japoneses, hein, Dai? É um confronto complicado, né? A seleção japonesa tem um time bom, um time organizado, um time capaz de fazer bons jogos, né? O Japão, a gente fala muito da vitória do Japão sobre o Brasil no ano passado, em outubro, né? Foi a primeira vez na história que o Brasil saiu vencendo um jogo por 2-0 e perdeu por 3-2, né? Foi uma virada incrível do Japão. A linha de defesa do Brasil inteira naquele jogo não foi para a Copa, né? O goleiro era o Hugo Souza, os laterais eram o Paulo Henrique e o Carlos Augusto, os zagueiros eram o Fabrício Bruno, que inclusive entregou um dos gols para o Japão, e também o Lucas Beraldo. Nenhum deles foi para a Copa, mas aquele jogo de alguma forma já ensaia um pouquinho da dificuldade que o Brasil vai ter agora num contexto diferente, né? Valendo vaga, valendo classificação para a próxima fase da Copa do Mundo. Então é um jogo complicado, o Brasil com mais qualidade individual do que o Japão, mas enfrentando uma equipe que se fortaleceu, se construiu, que criou uma ideia de jogo muito mais rápido do que o Brasil, que ainda chega na Copa do Mundo tentando encontrar, né, a sua melhor formação. Teve um sinal positivo aí contra a Escócia, mas não dá para falar que seja um time pronto. E é interessante também a gente já começar a observar, né, os caminhos do Brasil se formando, porque o Brasil joga contra o Japão segunda-feira às 14h em Houston. Passando para as oitavas de final, o Brasil vai enfrentar ou a Costa do Marfim ou o primeiro colocado do grupo I, que é o segundo colocado do grupo I, perdão, que é o grupo da França e da Noruega, que jogam hoje valendo o primeiro lugar. Se a França tropeçar hoje na Noruega, a França fica em segundo e aí vai enfrentar a Costa do Marfim na segunda fase e aí entra no caminho do Brasil para as oitavas de final. Esse cenário aí é um cenário um pouco mais preocupante, embora tenha quem goste, Fábio Scheib, de já ter um Brasil e França de repente umas oitavas. Eu prefiro deixar lá. Eu prefiro deixar lá pra frente, o Fábio Scheib. Não, você gosta aí de França. Exatamente. Tem que ser lá pra frente. Uma hora vai ter que enfrentar os grandes, né? Mas que consiga postergar isso mais pra frente, justamente numas quartas, né? Que a gente não passa tanto tempo das quartas também, mas numas quartas, até numa semifinal, depois enfrentando a Argentina. Mas tem que esperar um pouco mais. Imagine só perdendo as oitavas de final, vai ficar ruim pro futebol brasileiro. Mais uma vez, um jogo muito complicado. Esse jogo contra o Japão, Júlio, eu vejo o Japão muito bem na parte coletiva, né? Um time muito bem organizado, né? O treinador tem mais de 8 anos já à frente do comando técnico do Japão. É um time muito bem... Até o Nelsinho falou pra gente também, quando esteve aí também. Um time muito que tem muita disciplina tática também, né? Os jogadores são muito... estão muito certos, corretos naquilo que vão fazer, né? É uma parte coletiva muito forte, enquanto o Brasil está tentando se encontrar ainda. A individualidade do Brasil é bem maior, né? Bem mais forte. O brasileiro tem esse talento, mas a parte coletiva do Japão acho que é um ponto a ser estudado pelos brasileiros aí. Eu acho jogos difíceis, não serão fáceis, mas eu não consigo ver o Brasil como não favorito pro jogo. Favorito, isso tem que assumir. E é o favorito não só pela camisa, mas pela qualidade, né? O Brasil vem nessa evolução. Todo o respeito do mundo ao Japão. Acho que o Japão vai oferecer dificuldade, vai oferecer resistência para o futebol brasileiro e vai jogar também, até porque é um time que tem essa característica de leveza, de velocidade. Agora, pela frente é o Brasil. Da mesma maneira como estamos respeitando os japoneses e até certo ponto receosos com o jogo, eu acho que os japoneses também têm esse pensamento, né? Porque para eles enfrentar o Brasil é uma dificuldade.
mas o Brasil tem que assumir esse protagonismo também. Pode perder o jogo, é normal, né? É um mata-mata, mas o Brasil ele entra em campo com a obrigação de assumir esta responsabilidade. 11h33, daqui a pouco a gente volta. Repórter CBN. Sexta-feira, 26 de junho de 2026. A taxa de desemprego do Brasil ficou em 5,6% no trimestre encerrado em maio. É o menor patamar para o intervalo desde 2012, de acordo com o IBGE. O resultado mostrou relativa estabilidade em relação aos 5,8% verificados nos 3 meses até fevereiro. O total de desempregados foi estimado em 6.100.000, contingente estável no período comparado. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. A seleção brasileira faz hoje o primeiro treino para enfrentar o Japão na segunda-feira pela segunda fase da Copa do Mundo. Os japoneses se classificaram em segundo lugar no Grupo F, depois de empatarem por 1-1 com a Suécia. Nessa sexta-feira, mais 4 jogos movimentam a terceira rodada da fase de grupos da competição. Às 16h, Noruega e França brigam pela liderança do Grupo I. No mesmo horário, jogam Senegal e Iraque, que perderam as 2 primeiras partidas. Às 21h, o Uruguai encara a Espanha. E no outro jogo do Grupo H, a seleção de Cabo Verde vai tentar a classificação contra a Arábia Saudita. À meia-noite de sábado haverá mais 2 partidas. O Egito encara o Irã e a Bélgica enfrenta a Nova Zelândia na definição do Grupo G. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Oportunidades de bons negócios. Para você que sintoniza a CBN Campinas, uma excelente sexta-feira, final de semana chegou e a BYD Daruja em toda a região de Campinas com excelentes condições para você. E de novo recebendo meu amigo Eberton. Tudo bem, Eberton? Bom dia, Pio. Muito bom dia ouvintes da CBN. Essa daqui é a hora, esse aqui é o momento. Aqui quem vos fala sou eu mesmo, Eberton, gestor de vendas aqui da BYD Daruja de Piracicaba, como vocês bem sabem, representando as unidades de Limeira e Americana. Então, sem mais delongas, grande Pio e ouvintes, vamos lá. Sexta-feira é o dia de você fazer bons negócios. Aliás, todo dia de fazer bons negócios. Se você nos procurar por este final de semana, eu garanto a você que dificilmente você não sairá das nossas concessionárias sem um veículo zero da sua garagem, tá ok? Então, para que você possa aproveitar melhor as condições, nos procure. Eu quero dizer a você que este momento é o momento de fechamento de mês, é hora de bater meta. E se você está procurando a melhor oportunidade, será agora. Nos consulte. Temos veículos pronta entrega, tanto Dolphin Mini, Dolphin GS, Song Pro, Song Plus e daí por diante. Por exemplo, o Dolphin GS, como eu já frisei outras vezes, por exato R$ 139.990 ou 35 parcelas de R$ 960. Essa daqui é uma oportunidade maravilhosa, tá? Temos ainda algumas unidades do Song Pro 2026, que pode chegar até parcelas de R$ 2.400. Isso é custo de combustível. Então, eu quero convidá-los a não perder essa oportunidade. Valeu, Pio. Um grande abraço a todos vocês e os ouvintes da CBN. Valeu, Eberton. Pensou BYD, pensou Daruja. Paz no Trânsito começa por você. CBN, a rádio que toca notícia. CBN Oportunidade de Bons Negócios convida você a participar neste sábado a partir das 10 horas na Rua Dona Josefina Sarmento 343 Cambuí e conhecer o Rox Home Experience, lançamento da Acro, CBN Rox Home Experience, juntos acelerando bons negócios. Final de semana pede Senhor Costela Jardim Leonor. Costela recheada, brisket Angus e cupim derretendo na boca. Retirada e delivery aos sábados, domingos e feriados. Siga nosso Instagram e aproveite as promoções da Copa.
Conheça o novo Mini JCW Countryman All-4 e garanta o seu com exclusividade na Mini Germânica por R$ 439.990 à vista ou com entrada de 60% e saldo em 24 vezes com taxa 0% e bônus Conquest de R$30 mil mais bônus retail de R$20 mil ou bônus retail de R$45 mil. Fale com o consultor, agende agora seu test drive e surpreenda-se. Consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 38 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Daqui a pouco tem informações da Ponte Preta e também do Guarani. Mandar um abraço aqui pro Vinícius. Salve, amigos. Ontem fiquei feliz em perder meu bolão. A entrega do Equador, jogadores e torcida, foi uma aula de futebol. E para quem quer assistir algo além da Copa, teremos, como bem lembrou o Júlio, a Fórmula 1 e as suas filhas, né? A Fórmula 2, com o Rafael Câmara em quinto na classificação na F2 e também com as 24 horas de Spa na Bélgica. Top demais, Vini. Tava acompanhando o treino hoje. Daqui a pouco tem treino 2 lá no circuito de Red Bull Ring na Áustria. O Neymar será titular contra o Japão ou entra no decorrer do jogo? Pergunta aqui o Rodrigo Lima. Entra. Eu acho que banco, né? E entra durante o jogo, né, Fábio? Exatamente. Não está ainda apto, né, para jogar 90 minutos, que seja começando uma partida 45, ainda mais um jogo eliminatório, né? Neymar será importante no decorrer da partida, creio eu. O Léo do Centro, será que o Japão também não jogou querendo evitar cruzar com a França nos 16avos e talvez enfrentar o Brasil seja melhor? Pode ser, né? Pode ser que sim. O Wagner de Hortolândia, quem acredita nessa diretoria da Ponte? Só ladeira abaixo. Daqui a pouco a gente vai ouvir, inclusive. Aqui é o Valmir Ponte Pretano. Estão torrando a paciência do torcedor alvinegro. Manda aqui no nosso WhatsApp. Carão de Freitas, mais um recado importante, especial aqui no CBN Esportes. Sim, um recado super especial. Os jogos estão movimentando torcedores do mundo todo. E com tantos países participantes, o segundo episódio do Na Torcida com Pague Menos resolveu testar os conhecimentos de geografia da galera. Desta vez o Zé Neves, foi até a loja do Pague Menos em Valinhos para descobrir o quanto os clientes sabem sobre os países que estão disputando o maior torneio de futebol do mundo. Teve perguntas sobre continentes, capitais, idiomas e, claro, respostas que renderam boas risadas. Mas fica a pergunta, você mandaria bem nesse desafio? Ou ia descobrir agora que faltou prestar atenção nas aulas de geografia? Quer conferir como os torcedores se saíram? Então acompanhe mais um episódio do Na Torcida com Pague Menos, apresentado por Zé Neves no Instagram do A Cidade On. Instagram do A Cidade On. Para economizar o mês todo, pague menos todo dia. Boa, Carlão de Freitas. Um abraço aqui pro JP de Moraes, Respeita as opiniões, mas ouviram um comentarista ontem dizer que não foi falta no gol da Alemanha, porque o equatoriano cabeceou o pé do alemão, foi dose. Bom final de semana, 3-0 domingão. E na segunda? Foi falta, né? Foi falta. Foi falta. Esse gol tinha que ser anulado e o gol do Vini não. E o gol do Vini foi anulado e esse não. Então, assim, a arbitragem inverteu as coisas. Concordo aqui com o JP de Moraes. Nossa, começou o jogo alemão. Eu falei, nossa, vai passar o carro. Sané já foi pra buscar. 11h41, vamos falar dos nossos filhos aqui de Campinas. Começamos pela Ponte Preta. O presidente Luiz Torrano inaugurou um canal de comunicação, no que promete ser uma comunicação diária com o torcedor, trazendo pautas envolvendo os assuntos do clube. Na estreia desse quadro, ele acabou falando sobre Diogo Silva, salários atrasados, descartou debandada, e a gente ouve agora um trecho do presidente alvinegro Luiz Torrano. Tem se falado muito de débitos salariais. No tocante ao Diogo Silva, seus débitos salariais de 25 estão praticamente quitados. Falta apenas uma parcela do combinado para quitar tudo. Uma parcela só do que foi combinado com ele para quitar 2025. E já começamos, aliás, como a própria imprensa noticiou, já começamos a pagar os valores referentes a este ano de 26. Infelizmente, ele não pôde aguardar um pouco mais para receber. Sabe-se lá por quê. Lamentamos, apenas lamentamos e desejamos a ele boa sorte na sua vida profissional.
Assim como desejamos todo sucesso aos demais jogadores. Informo ainda sobre esse episódio, saída de Diogo Silva, que o nosso departamento de futebol profissional já trabalha para fazer a reposição. Lembrando que temos o jovem Guilherme Viana, que foi feito na maior fábrica de goleiros do Brasil. Não podemos esquecer isso. Ontem, alguns antipontipretanos, falando agora do problema do gás, aí que deu também muito buchicho nas redes sociais e na imprensa. Alguns pontipretanos disseram que faltava gás na cozinha por falta de pagamento. Quando, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: houve uma ruptura de uma galeria de água da Sanasa e o encanamento todo foi avariado. E aí? Aí que a Sanasa prontamente compareceu aqui ao Majestoso para resolver o problema e tudo já foi sanado, sem maiores danos ou consequências. Ressalto aqui que não faltou alimentação para os nossos jogadores de base, não faltou nada, porque nós providenciamos através de restaurantes aqui de perto. Esperamos, na verdade, que pontepretanos de verdade se unam pelo bem do clube neste momento difícil pelo qual estamos passando. Não foi eu quem criou esse momento difícil. Não foi Marco Eberlin que criou esse momento difícil. Esse momento difícil é consequência de diversas administrações anteriores. Que as alas políticas da Ponte Preta deixem o embate eleitoral para 2029 e parem de atrapalhar o clube com ilações e mentiras nas redes sociais. Isso para que também pare de difamar nossos diretores, que estão desdobrando-se para garantir a tranquilidade de todos os setores do clube. Veja bem, é o momento de nós nos unirmos. Eu vim aqui com a missão de apaziguar, mas não tenho conseguido nem conversar. Dados os xingamentos de baixo nível, de baixo calão, que eu tenho ouvido e visto. Entendemos que o direito democrático de cobrar e debater a respeito da situação do clube é legítimo. Mas não podemos deixar que alguns poucos pontepretanos destruam o nosso clube. Pontepretano, você que vê rede social, veja a origem de onde surge esse xingamento. Você, se fizer uma pesquisa, vai poder verificar que sempre tem as mesmas origens. Boa parte da imprensa, voltando a falar de jogadores, comentou ontem sobre uma possível debandada de jogadores nessa próxima janela aqui de julho. Mas eu garanto que isso não vai acontecer. Estamos intensamente trabalhando para reverter esse pessimismo. Vamos fazer novas contratações que possam vir a somar para que a gente possa brigar em busca de nossa permanência na Série B. Tá, então, a palavra do presidente. Parte, né, é um material aí de mais de 10 minutos e um trecho aí para vocês acompanharem um pouco das versões do Luiz Torrano sobre os assuntos envolvendo a Ponte Preta, Carão de Freitas. Eu acho que, primeira coisa, o lado positivo, eu acho que também tem que ser salientado, né? A criação desse canal, ok, eu concordo. É claro que lá ele só vai falar, neste canal só vai falar o que interessa, né, a esta gestão. Mas as declarações, nossa, lamentável a maneira como o presidente Torrano fala, passando um ar de ironia. Me apego muito ao que disse o Rodrigo Pupo, completamente fora da realidade, completamente alheio com o que está acontecendo.
de certa maneira tentando colocar a responsabilidade da saída do Diogo Silva no próprio Diogo. Falando de administrações anteriores, concordo com ele. Eu acho que a Ponte ela não chega nesta situação só com a administração Marco Antônio Eberlin e Luiz Torrano. Ela chega, sim, desde 2018, 2017, com todos os gestores que participaram, né, que estiveram no clube de lá para cá. Agora, o Eberlin ele está na Ponte Preta desde 2022, né? Desde 2022. Exato. Então, de 2022 para 2026, a Ponte ela regrediu em relação ao que ele encontrou. Ou seja, quando ele encontrou, o clube estava numa situação difícil, numa situação financeira caótica também, mas era um clube que disputava uma Série B de Campeonato Brasileiro, era um clube que disputava a Série A1 de Paulista e pouco corria risco de rebaixamento. Era um clube que tinha força para competir, pelo menos. Não essa Ponte Preta de 2022 para cá, em que ela coleciona rebaixamentos, ela coleciona vexames, ela coleciona fracassos, e o torcedor, a cada dia que passa, ele está mais amargurado, desacreditado, de repente até vai se alienar com relação à situação do clube porque não vê salvação. E a postura do Torrano talvez tenha sido a melhor possível em abrir esse canal, mas a maneira como ele fala, ela é absurdamente irritante. Porque o torcedor pontepretano agora, ele tá com o sangue quente, né? O sangue tá aqui, ele tá maluco, tá mordendo o céu da boca, como dizia Alberto César, ou como diz Alberto César. Porque ele tá a pé da vida. E aí quando você olha o Torrano falando da maior tranquilidade, como se fosse o presidente do Flamengo, como se fosse o presidente do Palmeiras, como se fosse o presidente do PSG, que é o atual campeão da Champions, isso, nossa, me passa assim uma maneira irônica de conversar com o torcedor. Não sei se até a maneira certa ou a palavra certa que eu vou falar aqui, mas me passa um cinismo. Infelizmente me passa um cinismo, não me passa credibilidade. E outra coisa que ele disse que aí me pegou. Então o torcedor vai ter que aguentar isso até 2029. Tá certo, então. Torcer para o clube estar vivo até lá, mas acho difícil. São aí os primeiros trechos, né, dessa entrevista, desse pronunciamento aí do Torrano, né, Fábio? Repito, acho que um ponto importante dentro disso tudo, apesar o Torrano hoje ele não tem credibilidade, ele precisa reconstruir essa credibilidade com a torcida da Ponte, mas eu acho importante ele falar, né, ter a versão do presidente sobre os fatos, já que é uma crise gigantesca que a Ponte atravessa, né, Fabião? Eu também louvo essa iniciativa dele de poder falar com os torcedores, né, de pelo menos criar esse canal aí para poder passar as informações da Ponte. É verdade que no começo da entrevista, não posso nem sei como dizer, desse canal, desta fala dele, ele revela que é melhor com a escrita do que com as próprias palavras, né? Com a própria fala dele, ele se dá melhor com as escritas, né? Diante do cargo que já teve também na parte judiciária. Mas eu acho interessante isso. Que problema disso tudo, né? Que é uma agenda positiva, né? Que nem o Carlão disse. Quem não sabe da situação da Ponte e ouve só o presidente falando, parece que está só as mil maravilhas na Ponte Preta, né? Essa agenda positiva que ele tenta criar, puxando a sardinha para o lado dele também. Mas a gente sabe que a situação da Ponte vai muito além disso, né? Dos problemas. Falando que o Diogo Silva está com todos os salários quase pagos do ano passado. Foi mais de 7 meses já que foi o ano passado, sabe? Então é uma situação que acaba tentando puxar para o lado dele, mas é louvável essa iniciativa, né? Se pudesse ter perguntas, até respostas também, a gente mandando perguntas, até o próprio torcedor fazendo até uma enquete com ele, aí uma sabatina, entre aspas, com o presidente, mas sendo só a fala dele, vai ser isso, né? E as ações são melhores que as palavras, muitas vezes. Perfeito. Se tornar possível isso, isso. Ele acaba criando uma parte para ele boa aí para Ponte Preta, né? Mas eu acho que a postura dele, a maneira como ele fala, não sei se até agora, infelizmente, todas as entrevistas do Torrano elas foram infelizes, tá? Em nenhum momento me passou credibilidade, em nenhum momento passou confiança ao torcedor da Ponte, muito pelo contrário. Eu acho que quem está inconformado com este momento da Ponte, eu acho que esta fala do Torrano, ela gera mais
raiva. Acho que mais revolta, mais insatisfação, porque, saliento aqui, importante esse canal, importante, eu acho que esse é o ponto positivo, né, porque mostra que pelo menos eles estão preocupados em se comunicar com o torcedor, mas esse tipo de comunicação, a maneira, a postura do Torrano, ela é completamente irritante para o torcedor que está insatisfeito com o momento da Ponte. 11 horas e 53 minutos, intervalo aqui no CBN Esportes. Daqui a pouco a gente volta trazendo informações do Guarani. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. Venha molhar as palavras no Gil Rosário. Agora você pode aproveitar o chopp mais gelado da cidade com um preço especial também aos domingos. E o melhor, o dia todo. Ou seja, de segunda a quinta após as 17 horas e domingo o dia inteiro, você tem o nosso chopp claro de 230 ml por apenas R$ 8,99. São mais oportunidades para você curtir a tradição e sabor da casa mais histórica de Campinas. Venha para o Gil Rosário. Promoção válida apenas na unidade Rosário. Se beber, não dirija. CBN Oportunidade de Bons Negócios convida você a participar neste sábado a partir das 10 horas na rua Dona Josefina Sarmento 343 Cambuí e conhecer o Rox Home Experience, lançamento da Acro, CBN Rox Home Experience, juntos acelerando bons negócios. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Hoje tem clássico no vôlei, Brasil e Itália, a partir das 3 horas, jogo válido pela segunda etapa da Liga das Nações Masculina. Brasil tenta a recuperação nesta segunda semana, depois de ter perdido, para a equipe da Ucrânia no início da semana. Cachopa, Darlan, Lucarelli, Adriano, Flávio, Judson e Mike, esse provavelmente o time que inicia, comandado pelo técnico Bernardinho. Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente! Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. Chegaram ofertas que são um verdadeiro espetáculo de economia no Iga Atacado. Aproveite, mas corra, porque é por tempo limitado, com ofertas válidas até 29 de junho. Feijão grão de campo carioca 1 kg por R$ 7,98. Hambúrguer Texas Burger congelado caixa com 12 unidades por R$ 14,89. Chocolate Kit Kat ao leite Dark ou branco por apenas R$ 2,49. E papel higiênico Neve Dermacare folha dupla pacote com 24 rolos por R$ 35,98. Passe no Iga Atacado e aproveite. Ofertas válidas até 29 de junho ou enquanto durar os estoques. Começou o Tennessee Fest na Harley Davidson Tennessee. Um time de clássicos com vantagens exclusivas para você. Bônus exclusivos, linha 2026 à pronta entrega e seminovas selecionadas com garantia. É a oportunidade que você estava esperando para realizar o sonho de ter a sua Harley Davidson. Agende já o seu test ride e venha aproveitar. Acesse tennesseehd.com.br ou corra para uma de nossas lojas. Consulte condições. Desacelere seu melhor a vida. Unimed Campinas. Entende você como ninguém. CBN Esportes Campinas. Muito bem, 11 horas e 56 minutos. Estamos aqui agora para falar sobre o Guarani, duelo contra o Figueirense. O William Farias e Maurício estão de volta. A dúvida agora é para saber quem vai ser o companheiro do Maurício na defesa. Rafael Rodrigues, Donato ou Jonathan Costa, que a tendência é que ele não joga ainda, O Jonathan ainda não está recuperado das dores no joelho. E outra dúvida na lateral esquerda entre Renan Castro e Emerson Barbosa. Se o Emerson for liberado, ele será titular, senão o Renan segue no time. Na frente, o Luca ou o Herbert, vai depender muito do que o Hélio pretende como estratégia aí nesse duelo contra o Figueirense. Provável Guarani, Carlão e Fábio Scheib, de Kaique França, Rian, aí o Maurício voltando,
com Rafael Rodrigues e Renan Castro. No meio campo com William Farias, Carlos Eduardo, Isaac, João Paulo. E aí na frente, Gui Cachoeira e Luca ou Ebert. Guarani, Figueirense fora de casa. Figueirense está numa sequência boa também, 4 jogos sem perder. Tá, se recuperou, né? Vivia uma situação caótica e agora está se recuperando. De repente, né? Um encaixe de bons resultados pode até acarretar numa classificação do Figueira. E vai o Guarani, eu não vou dizer traumatizado, mas com o sinal amarelo ligado, né? Não corre nenhum risco com relação à classificação, mas o nível de atuação. Se o Guarani não competir, se o Guarani não encarar cada jogo com uma decisão, fica difícil, principalmente no quadrangular, que é a cereja do bolo, né? Que é o que vai decidir o acesso do Guarani. Então, a melhor coisa para o Guarani após a derrota de segunda-feira foi ter um jogo fora de casa para o Guarani se provar novamente, agora mais ligado depois do castigo, entre aspas, que sofreu lá no Sergipe. Com relação às voltas, importantíssima a volta do Maurício Antônio, é um cara que passa segurança. O ideal seria a volta do Jonathan Costa, mas acho que não vai acontecer. O Guarani não vai arriscar com o Jonathan agora, né? E possivelmente aí o Rafael Rodrigues. Do lado esquerdo a mesma coisa. O Emerson é uma das referências dessa equipe, mas eu acho que vai aguardar um pouquinho mais para os jogos aqui em Campinas. E o Renan, até que um jogo se encaixa para o Renan, porque o Renan é um jogador mais defensivo. E à frente nós discutíamos até ontem, né, Júlia? Eu acho que o jogo em si, ele se encaixa mais para o Herbert. Né? Um jogo de velocidade, um jogo de arrastar, um jogo em que o Guarani vai usar da transição para tentar equilibrar as ações diante do Figueirense. Mas eu acho que pelo fato do reserva ser o Luca, né, e o Luca foi uma contratação simbólica, uma contratação aí para chegar e já tomar conta da posição, infelizmente até agora não deu certo, mas eu acho que por esse aspecto vai o Luca como titular, mas é um jogo com a cara pro Herbert, porém eu creio que o Hélio vai utilizar aí do experiente Luca, até para, né, recuperar o Luca já participou da jogada do pênalti que deu a vitória contra o Caxias, então eu acho que o veterano Luca, ex-Corinthians, deve ser aí o escolhido do professor Hélio Cizenando. Domingão, então, às 11 horas da manhã, com transmissão da CBN, Figueirense e Guarani, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Domingão, inclusive, teremos o início do mata-mata, né, na Copa do Mundo também, com a África do Sul e Canadá. Gente, hoje não tem arena porque tem França e Noruega, às 4 horas, a CBN transmite. Então a gente se encontra no domingo a partir das 11 horas da manhã e, claro, durante a programação da CBN Campinas. Valeu, Carlão, valeu, Fábio Schaibe. Bom final de semana a todos vocês, um abraço.